Abra em Mateus 1. Mateus 1, vamos ler do 1 aqui, alguns versículos. Vamos olhar aqui para algumas famílias, vamos olhar aqui para alguns casais bíblicos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa. Pula para o versículo de número 17. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Mateus 1, do 1 ao 17, nós temos aqui um resumo de todo o Antigo Testamento, praticamente. Tá? Dentro desse contexto aqui, desse texto, nós, no caso que o pastor ele é estudado o negócio do Antigo Testamento, se ele quiser falar de qualquer período histórico, qualquer aliança, tem aqui, está representado aqui. Né? É de verdade? É isso mesmo? Está aqui. As alianças, as dispensações, os períodos históricos, os exílios, períodos pós-exílicos, qualquer contexto, qualquer assunto. Aqui está o resumo de toda uma síntese de todo o Antigo Testamento. Através da história e das pessoas que estão aqui citadas e representadas. Mas mais do que isso, nos fala que a genealogia de Jesus é todo o contexto que Deus trabalhou. É todo o contexto em que Deus, ele executou, ele veio trabalhando historicamente o plano da redenção. Tudo o que Deus fez até Jesus nascer. Todos os processos. Todo o desenrolar da história, dos propósitos, das promessas que cumpriram as condições para o nascimento de Jesus. Para a primeira vinda. Para que o verbo, para a encarnação do Filho de Deus. Então, quando Jesus nasce, ele não nasce no vácuo. Deus vem trabalhando e essa é a história da redenção, mas a história da redenção e que cumpre todo esse tempo, todos esses períodos, todas essas gerações, e essa história da redenção vai passando pelo quê? Vai passando por famílias. Deus nada quis fazer na terra que não fosse através de família. Mas qual é a base da família? Um casal. Deus quis trabalhar através de gerações, de descendência, uma descendência piedosa, uma descendência bendita para trazer o seu filho. Biblicamente, futuro se soletra família. Nós vamos encontrar, por exemplo, como a família de Noé, né? Aí Deus dá reconfigura tudo, recomeça tudo através de uma família. Aí vem os exílios. A gente vai olhar que Deus trabalhando através das famílias, como a família de Joquebede. Como que era o nome do pai de Moisés mesmo? Que agora meus miolinhos estão... Anrão? Anrão, né? Numa cultura de morte. Até mesmo os libertadores, como a gente está
o contexto ali de Neemias e tal, você vai ver Neemias, Esté, Êxodo, restauradores, ou os libertadores lá do cativeiro do Egito, Moisés, todos nasceram dentro de cativeiro. Em qualquer tempo, em qualquer contexto, você não verá Deus executando esse plano de salvação, esse plano de redenção, a não ser através de famílias. A história da redenção sempre está relacionada com a história de uma família também, com a história de casais. Ela passa por casamentos. Ela passou pelo quarto. Ela passou pela sexualidade. A história da redenção também é a história da nossa sexualidade. Porque o verbo que você mais vai encontrar aqui é gerou, 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 gerou. Tem pessoas que entram aqui para o contexto bíblico, tem o seu nome marcado na história. Nem é mais a história de Deus, mas é deles, mas é a história de Deus passando na história deles. Por conta do quê? Porque gerou. Você sabia que tem pais aqui que nem sabem, que entraram para a família do Rei dos Reis, que entraram para a família de Jesus. Eles nem têm noção de que tiveram esse papel tão importante. Eles talvez acharam, fizemos um filho, isso é normal, isso é biológico, isso é... enfim. Muitos desses aqui, só quando chegar na eternidade, vai ter noção de que o que eles talvez pensaram que era algo natural, era redencional. Fulano gerou. E vocês lembram como é que gera filho, como é que faz filho? Vocês estão lembrados? O que eles fizeram para fazer neném? Porque pode ter a ideologia que for, gente. Pode inventar o que quiserem. Somente neném só nasce onde tiver os gametas masculinos e femininos. Tá? Sexo binário, é binário, biológico. Onde tiver uma relação sexual, né? Homem e mulher, tem que ter testículo, tem que ter ovário, tem que ter espermatozoide, tem que ter óvulo. Tem alguém aqui que nasceu que não foi de um homem, de uma mulher? Não passou por um útero? Tem alguém aqui? Se apresente para a gente conhecer, porque vocês viram como está o mundo hoje, né? Como que a coisa está desconstruída, né? Agora diz que tem o emoji de um homem grávido. Olha como que nós estamos nos deslocando da realidade. Olha que coisa absurda, né? E tem gente que, nossa, que máximo, realmente, homem engravida. A pessoa é capaz de dizer que homem engravida. Olha o mundo que a gente está. Mas esse contexto aqui que nós vamos olhar, nós temos que entender que Deus poderia ter trabalhado de formas tão diferentes. Mas nós vamos encontrar aqui pessoas tão parecidas conosco, famílias tão parecidas com as nossas, que enfrentaram as mesmas dificuldades, enfrentaram as mesmas situações em seu tempo, claro. Mas nós achamos que o nosso tempo é o mais difícil. Ao ponto que eu recebo sempre a pergunta assim, ai pastora, será que vale a pena ter filho nesse tempo, nesse mundo? O mundo está perdido. Eu tenho medo de ter filho porque olha como o mundo está. Se estas famílias, esses casais, tivessem trabalhado com esse raciocínio, com essa visão, com essa mentalidade, o nome deles não estaria aqui. Inclusive, Neemias não existiria. Moisés não teria sido gerado, porque ele nasce numa cultura de morte. Toda gravidez, no tempo de Moisés, que Moisés nasceu, era de risco. Numa cultura de morte, Amrão e Joquebede decidiram-se pela vida, com risco. Olha o resultado dessa fé. Não é à toa que em Hebreus 11, 24, antes de falar de Moisés, fala da fé dos pais de Moisés. Eu te pergunto, existiu algum tempo favorável para ter filho? Noé, quando teve seus filhos, já tinha 20 anos que estava construindo a arca. E ele teve filhos numa época em que a humanidade já estava num nível tão irreversível de depravação
que a Bíblia usa uma linguagem muito forte, que diz que Deus se arrependeu de ter feito. Olha, e Noé, os filhos dele entrou na arca. Me fala qual foi o período fácil de ter filho? Me mostra na Bíblia que houve alguma época favorável, houve alguma época mais fácil do que a nossa? Isso é ilusão que nós criamos, são mentiras que nós contamos para nós mesmos, de que em algum momento houve um tempo, houve um período, houve uma sociedade favorável para se ter filho, nunca existiu. Quando esse povo vai para o cativeiro babilônico, o que Deus diz para esse povo? Qual foi a ordem do Senhor? Construam casas, plantem jardins, deem seus filhos em casamento e tenham filhos. Mas Deus na Babilônia porque o Senhor estava dizendo, futuro se soletra o quê? Família, multiplicar, é para crescer, tenham filhos, casem. E se o povo não tivesse obedecido? Vou ter filho na Babilônia? Vou ter filho na Babilônia? Cultura pagã. Aqui não tem templo, agora não tem mais sacerdócio, não tem o templo, não tem o sacrifício. Como é que vão criar filho? Mas eles fizeram filho. E se não tivesse obedecido, nós não teríamos uma Esther. E se não tivessem obedecido, nós não teríamos um Esdras. E se não tivesse obedecido, nós não teríamos um Neemias. Eu, com essa palavra, eu quero dizer para o seu coração que o Espírito Santo confirme no seu coração que você não olhe tanto para as circunstâncias, mas que você entenda o propósito que Deus tem com a sua casa, com a sua família e com os seus filhos. Eu quero crer que dentro da nossa casa está crescendo uma geração de restauradores. Isaías 58, 11, 12, o Senhor vai dizer que os fundamentos que a nossa descendência, os que de ti procederem, restaurarão os fundamentos destruídos de geração em geração. Gente, tudo que foi destruído, não foi destruído de uma vez. Os valores, os princípios, a moral judaico-cristã, sabe? Nós não chegamos no estágio em que estamos no Brasil de tanta subversão ideológica, tanta lavagem cerebral, tanta manipulação, tanto controle social, o sequestro dos nossos filhos, tanta manipulação, tanta militância, tanta opressão, tanta perseguição, tanta desconstrução de feminilidade, de masculinidade, de família, de casamento, de pureza. Não chegamos aqui de uma vez. Não foi uma geração só. A ideologia de gênero que a gente tanto fala, que é a ideologia da identidade de gênero, essa ideologia, ela vem sendo engendrada, trabalhada, na década de 70, ela já predominava na academia. Ela já dominava, já era hegemônica. Mas às vezes leva para sair lá do nível dos acadêmicos, dos intelectuais, para chegar no senso comum, às vezes leva 30, 40 anos, mas eles não têm pressa. Eles sabem trabalhar com o processo. Eles vão trabalhando, eles vão minando. Nos anos 70, já estava totalmente a academia, totalmente tomada por isso. Em 2018, que o povo começou a discutir mais sobre ideologia de gênero. Até nossas terminologias, até os termos que nós usamos são bem, sabe assim,
que se você for para um debate público, até o jeito que a gente fala, o povo já não leva a sério. Já é ridicularizado até pela questão semântica, porque nós não entendemos. A gente só pega aqui um meme aqui, uma legenda de uma coisa ali, mas não entendemos. Só que isso vem sendo trabalhado há tempos, não para chegar nessa geração do jeito que está agora, ao ponto que hoje um adolescente, um jovem já pressupõe, ele aceitou isso como um dado, como uma realidade que realmente ele que tem que se autodeterminar, ele tem que se autoperceber, que ele não é o que a sua biologia diz, mas que ele irá se definir a partir do seu sentimento. Uma geração que pensa que desejo é identidade, e desejo não é identidade. Uma geração que não diz, eu não sou o que a minha biologia, a minha genética, meu genótipo, fenótipo é, eu sou o que eu sinto. Então, nós saímos do essencialismo biológico para o existencialismo psicológico, onde a pessoa diz, eu sou aquilo que eu sinto. Isso não aconteceu de uma vez. Demorou. Mas tudo que é destruído de geração em geração, e é isso que nós precisamos entender. O Senhor também restaura de geração em geração. Aqui tem o quê? Uns 4.000 anos de história, né? O Antigo Testamento engloba isso, mais ou menos 4.000 anos de história. Deus poderia ter feito outro processo. Deus poderia ter povoado a terra, Deus poderia ter... do jeito que ele quisesse, gente. Ele fez um casal sexuado, complementar, e disse, vocês vão frutificar, multiplicar, vocês vão fazer sexo, vocês vão fazer filho, né? Vão construir famílias, até que meu filho nasça. Agora, depois que Jesus nasceu, porque esse povo aqui serviu ao propósito de Deus até Jesus, para cumprirem-se as condições para o nascimento de Cristo. A Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4. De lá para cá, já são o quê? Mais 2.000 anos, né? 2.000 anos e não sei quanto de Jesus. Mas nós somos a dispensação e a geração que Deus levantou, as famílias, os casais, que vão cumprir as condições para nos preparar para a volta de Jesus. Olha para você ver, a igreja primitiva esperava Jesus para ontem. Cada cristão do século I esperou Jesus para o seu tempo. Mas quantos séculos já se passaram? O que eu quero dizer com isso é uma coisa que eu já disse ontem. Que nós trabalhamos com a lógica errada. A gente pensa assim, nós somos a geração do arrebatamento. Quem já ouviu isso? Você acha que você é a geração do arrebatamento, né? Irmão, todos acham. E se for, amém, né? Pode ser, uai. Estou dizendo que não pode ser, não. Estou dizendo que a gente não tem que pregar sobre a volta de Jesus. Não estou dizendo que a gente não tem que estar preparado. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que viver como se Jesus fosse voltar hoje. Temos, mas nós temos que ter a seguinte lógica. Porque todos os cristãos acreditaram nisso e viveram assim, e glória a Deus. Mas a questão é, e se Jesus não voltar na nossa geração? E se Jesus não voltar daqui 50 anos? E aí que entra o papel da sua família e da geração que está crescendo dentro da sua casa, porque nosso chamado não é apenas descobrir se somos a última geração, mas instruir e educar a próxima geração. Porque o Senhor trabalha de geração, Deus é um Deus de gerações. Sabe qual é o desafio nesse ponto maior para nós? Quem aqui tem filhos, criança, adolescente? Quem tem, gente? Adolescente, criança? Vocês têm, né? Eu estou olhando para vocês, eu estou aqui, chega até a sair fumacinha da minha cabeça. Eu tenho o Lucas de 16, a Lorena de 15. E deixa eu te falar, nós somos uma geração de pais com um desafio sem precedentes na história.
Não estou dizendo que é mais difícil para nós do que para as outras gerações, mas nossos desafios são diferentes. Cada geração enfrentou suas dificuldades. E quando nós falamos de geração, nós temos que entender uma coisa. Não existe geração pior e melhor, tá? Nenhuma, porque toda geração mais velha fala que a mais nova é o problema. Tem esse revanchismo histórico, assim, sabe? Tem esse ressentimento. A gente poderia falar muito sobre isso. E muita coisa que a nossa geração erra é porque nós assimilamos o ressentimento da geração dos nossos pais, eles transmitiram para nós, e tem esse movimento pendular, revanchista na história, que, por exemplo, a mulher que ficou muito em casa compulsoriamente, porque não tinha uma possibilidade, não tinha uma oportunidade, teve que ter filhos sem um planejamento, porque a igreja proibia de usar um anticoncepcional. Então, essa mãe ressentida de que não pôde se colocar diante da soberania de Deus, não foi algo voluntário, muitas vezes foi compulsório, muitas vezes foi por falta de sofrer um casamento abusivo, mas ela não tinha uma validação, um apoio para sair de um cativeiro, né, de abuso. Então, essa geração, muitas vezes ferida, ela está dizendo para outra assim, eu sei que você ouviu e eu ouvi muito isso, não casa não, vai estudar, não vai depender de homem, vai viajar. Quem já ouviu essas coisas? Vai cuidar da sua vida. As feridas da outra geração que se transmitiram para nós. Por quê? E qual que é o problema? Olha, você tem que ter, a geração que casou não tinha nada e construiu tudo, está falando para essa próxima agora que tem que ter casa para casar. E nós podemos discutir isso aqui, isso vai dar um pano para a manga, vocês vão pegar uma raiva de mim. Se eu começar a entrar nesse campo, eu vou fazer tanto inimigo, que nós vamos ter até que pedir perdão no final para a gente tomar a Santa Ceia. Vocês vão ficar com raiva de mim, porque há uma geração que diz para o outro assim, não tenha filho não, se cuida. Alguém já ouviu isso? Não vai ter filho, meu Deus, o menino dá trabalho. Isso dentro de lares cristãos. Eu te pergunto, onde que está a Bíblia nisso? Tudo é prosperidade, filho é atraso, despesa, desconforto. Mas que é uma geração que viveu num contexto assim, mais opressivo, transmitiu para a outra. E tem esse movimento revanchista. Uma não podia sair, agora falou para outra, sai. Outra teve filhos, assim, às vezes aleatoriamente, sem ter um senso, né, de responsabilidade, de se colocar diante de Deus, sem ter um senso vocacional, porque se achava obrigado, porque não tinha como se cuidar, ou porque era cultural, aí já transmite para outra, não vai ter, porque, olha, filho, é como você está dizendo, filho, é a pior coisa que aconteceu na minha vida, você foi o atraso da minha vida, então não vai ter. Você vai desgraçar a sua vida. Essas coisas são passadas, sabe? E vai se incutindo. E se nós não cuidarmos, e nós somos essa geração, e nossos pais tiveram essas dificuldades, nós fomos assimilando dentro da nossa casa essa atmosfera, nós fomos respirando essa atmosfera, mas os nossos pais também tiveram suas dificuldades, tá? Não estou dizendo que tiveram seus erros, eles trabalharam com os recursos que tiveram, e uma das formas mais gloriosas de honrarmos nossos pais é perdoando nossos pais. Assim como os nossos filhos terão que nos perdoar também. Uma forma de honrar nossos pais é perdoar nossos pais pelas suas deficiências. Eles fizeram o que podiam com aquilo que tinham, transmitiram para a gente talvez alguns conceitos errados, mas agora chegou a nossa vez. E tem uma outra geração crescendo dentro da nossa casa. E é o que eu estava falando ontem, nós vamos passar a doença ou nós teremos medicina? Nós vamos continuar nesse movimento pendular, revanchista? O que você fala sobre casamento para o seu filho? A mesma coisa que seus pais te transmitiram, o mesmo ideário? O que nós falamos sobre filhos? Nós não podemos cometer os mesmos erros, até porque nossos filhos estão crescendo em outro mundo, em outra cultura, e é aqui que é o ponto em que nós temos desafios sem precedentes. Não estou dizendo que é mais difícil, mas é totalmente diferente de tudo que já aconteceu, porque as mudanças societárias, as mudanças culturais, elas se deram de forma muito acelerada e acentuada nos últimos 15 anos. Antes, uma geração era contada de 25 anos. Você acredita que agora os antropólogos já passam a contar geração de 10 em 10 anos, de tão acelerada que estão as mudanças? Já se propõe que seja contado de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos no máximo, por causa das mudanças societárias,
culturais, tecnológicas, sociais que estão acontecendo. Então, o que acontece? Gente, quem aqui é do mundo antes da internet? Levanta a mão. Esses meninos, a gente tem umas expressões que eles nem sabem o que é, né? Cair a ficha, por exemplo, não faz sentido nenhum, né? Quando a pessoa fala assim, caiu minha ficha, pode ter certeza. É praticamente você mostrar a identidade, que eu sou velha. Né? Imagina essa geração do WhatsApp, né? Do direct. Eles nem imaginam o que era quando a gente tinha um crush, quando a gente tinha estava afim de menino, ia no orelhão, né? Aí você queria falar com a criatura, quem atendia era a mãe ou o pai, você te batia na cara, assim. Você tentava para ver, vai que rola, né? Será que vai entender? Aí, eles nem têm noção desse mundo. Nós somos imigrantes digitais e pais de nativos digitais. Nossos filhos já nascem no mundo, numa sociedade tecnológica. E nós estamos nesse meio aí, conhecemos um pouco da sociedade rural, passamos talvez numa beira, né, industrial, enfim, nós estamos aqui, somos filhos, viemos essas mudanças, essas revoluções, mas nossos filhos já nascem em outra sociedade, bem diferente da que nossos pais nasceram e que nós nascemos. Então, o nosso desafio é criar nossos filhos num mundo que nós não conhecemos. O que a gente precisaria fazer? Se for para falar com pais, se for para falar para a família, nós temos que desenvolver um currículo para contextualizar, atualizar os pais dentro de toda essa cultura, para fazer essa aproximação, para nós conseguirmos, não é oferecer respostas diferentes, os problemas são diferentes, tá? Da atualidade, o problema da geração dos nossos filhos, as perguntas são outras, mas eu já digo aqui, fica tranquilo, que mesmo para as perguntas mais atuais, para os problemas mais atuais, as respostas ainda são as verdades mais antigas. Teologia se faz andando para trás, tá? Boa teologia só vai para trás. Não estou dizendo que você precisa de novidade, mas o que nós precisamos é o seguinte, é de traduzir, é de entender as perguntas para responder. Porque às vezes nós não estamos entendendo nem as perguntas. Então, o nosso grande desafio, criar filhos no mundo que a gente não conhece. Não, você não sabe o que é escola hoje. É por isso que tem pais que ainda idolatram a escola. Tem o maior orgulho de dizer que cria os filhos para estudar. Tem pais aqui que acham que está estourando a boca do balão porque ele vai pôr um filho na faculdade. Claro, porque nossos pais, né, não tinham às vezes nem o primeiro até a quarta série. A gente avançou um pouquinho. Não sou anti-intelectual, não sou anti-estudo não, tá, gente? Mas eu sou contra a idolatria também da escola. Porque de cada 10 que entram na faculdade, e é um currículo que tem que ser colocado para pais, quais são os desafios que nossos filhos enfrentam na faculdade? É um currículo para líder de adolescente tem que trabalhar com esses meninos, porque quando eles chegam com 17 anos, já vai para a universidade, e lá já tem todo um aparelhamento, tá? Ideológico, filosófico, político, para seduzi-los, convencê-los. E eles chegam lá sem nem conhecer o básico do Evangelho. Eu arrisco a dizer, irmãos, são filhos de crente, mas a maioria chega lá sem saber 5 versículos bíblicos de cor. Não sabe o básico da doutrina da salvação. Não sabe o básico do Evangelho. E é por isso que eles se tornam presas fáceis. Mas assim, nós temos aquele orgulho, né? Criar os filhos para a faculdade. Tudo bem, mas se isso se tornar uma idolatria, se isso é o sentido, você acha que estourou a boca do balão porque fez isso? O que o Evangelho nos propõe? Eu não estou criando meus filhos para faculdade, até porque, vou te dizer, vocês vão pagar
os filhos vão pagar, vão gastar 6 anos. E eu vou te trazer um dado aqui, se você achar que eu estou inventando moda, você pode ir para o Google, você pode pesquisar, tá? Eu te desafio. 60% dos cursos que as pessoas estão fazendo, provavelmente daqui 10 anos, não existirá mercado de trabalho para esses cursos. As pessoas estão indo perder tempo, as pessoas estão indo perder dinheiro, mas elas idolatram tanto a questão do diploma, elas têm tanto orgulho de dizer, eu tenho um diploma, mas vou te dizer, diploma não dá futuro. Mas direção de Deus dá. Então, antes de você entrar, você vai orar, você vai procurar a direção do Senhor e vai procurar a direção do Senhor para o seu filho. E vai dizer, meu filho, vai e faça, mas saiba de uma coisa, e o seu futuro não está nisso aqui não. O seu futuro é uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus. Porque muita gente aconteceu isso, quando saiu do curso não tinha mais. Os salários mais bem pagos em 2014 não existiam. Em 2000, não existiam em 2000. Não existiam os empregos mais bem pagos. Melhor dizendo, sabia disso? Os empregos mais bem pagos hoje não existiam há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não é só o mundo que mudou e nós estamos com nossos filhos no mundo que nós não conhecemos, mas os nossos filhos também. O mundo deles é um mundo fluido. Dentro de 5 anos, eles também poderão estar se deparando com a realidade que não esperavam. Mercado de trabalho em completa mudança. A escola está mudando, tudo está mudando. Então, nós precisamos cada vez mais de viver nesse senso de dependência de Deus, de direção de Deus, de soberania de Deus. E um propósito ser restabelecido no nosso coração em relação aos nossos filhos. Nós podemos até não saber tudo, não dar conta de tudo, mas nós vamos buscar aprender. Nós vamos buscar o currículo que Deus colocou na palavra, que é o currículo educacional para os nossos filhos. Vai ler o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que é o projeto pedagógico de Deus para as famílias e para a formação de homens, de líderes, de jovens, de famílias, do 1 ao 9, Provérbios 1, Provérbios 2 e 1, 3 e 1, 4, filho meu, filho meu, filho meu. E qual que é o currículo lá? Lá tem educação sexual, capítulo 5 ou 7. O pai ensinando para o filho em tenra idade como ser puro, como ser prudente, como fugir dos pecados sexuais, da sedução da mulher adúltera. Ensinando para ele que é aquele que acha uma esposa que vai achar o favor e a bênção do Senhor, que é com a sua esposa que ele vai se deleitar, se saciar, se embriagar, que na casa da adúltera está o caminho da morte, da autodestruição e do inferno. Lá tem também uma educação para o trabalho, ética do trabalho, educação financeira, educação profissional. Então, nós temos muito aqui, está tudo aqui. Inclusive, o pastor tem um livro Pedagogia de Jesus, que toca um pouco aqui nessa questão da família como essa comunidade educadora e teológica, mas está tudo na palavra, é que nós não temos ainda essa noção bíblica. Mas, mais do que tudo, o que precisamos fazer é o seguinte: para que você cria seus filhos? Responda para você. Você está criando seus filhos para quê? O que, daqui uns anos, você vai olhar para esse filho criança, para esse filho adolescente, e vai olhar para esse filho e vai dizer assim, graças a Deus, deu certo. Obrigado, Jesus, o Senhor me ajudou a cumprir a minha missão. O que define para você o sucesso da sua paternidade? O sucesso, o que define para você? Para que você está criando seus filhos? Eu vou te dizer uma coisa. Eu só estou criando meus filhos, eu e meu esposo, para uma coisa. Para a glória de Deus. Se o meu filho vai ser... Ele está lá, eles são bolsistas num dos melhores colégios de Curitiba. Mas eu não sei.
Se está estudando, fazendo, né, fez o ensino fundamental 2, e o ensino médio numa excelente instituição, mas eu não sei. Um colégio elitizado, entraram como bolsistas, estão lá. Não sei o que isso vai definir para a vida deles. Eu não sei se eles vão ser, se o meu filho vai ser um gari. Ou o que a minha filha vai fazer? Não sei. Eu só quero saber de uma coisa. O que quer que eles decidam ser. Se eles decidiram ser e fazer para a glória de Deus, eu vou ser a mãe mais feliz e realizada do mundo. A missão de um pai, meu irmão, não é apenas criar um filho, é formar um outro pai. A minha missão não é apenas criar minha filha, é formar uma outra mãe. Dar as bases para ela dos princípios, dos valores, para também ela ser uma esposa. Sim, você não cria seus filhos para casar, não? Eu crio os meus para casar. Não sei. Agora, se eu sei se eles vão casar, aí é Deus que sabe. Mas lá em casa, eles sabem que o dia que falar, mãe, eu quero casar, eu falei, aleluia, glória a Deus, já vai tarde. Porque eu estou criando filho para casar. Meu filho está com 16. O pico da testosterona de um homem é até 30. Eu não entendo essa cultura que pai tem orgulho de criar marmanjo de 25 anos dentro de casa, 30 anos, masturbador na pornografia, e quando casar vai ser uma desgraça na vida de uma mulher, porque um cara que até 30 anos é o pico da testosterona, até 30 anos conseguiu ficar sem mulher, irmão, depois dos 30, sabe o que vai ser? Uma peste. Enfim, não estou braba, não. Mas, senhor, pastor, tira a máscara para eu ver a cara se o senhor está meio... Eu não consigo ver, né? Que dependendo da expressão, eu vou dar uma... Enfim, mas depois, qualquer coisa, o pastor conserta aí. Mas falei. Vocês estão de mal de mim? Gente, olha assim, isso aqui. A Bíblia diz que os filhos são flecha. Primeiro que eu não estou criando meus filhos para ficar dentro de casa. Um pai que tem um filho de 25, 30 anos dentro de casa tinha que se sentir vergonha, ficar meio tipo assim, despistando, entendeu? Mas não, tem mãe que tem orgulho. Eu atendi uma menina de 24 anos, já formada, noiva de um menino de 26 e tal. Ela falou, mãe, eu estava noiva, ia casar. Mãe, não casa não, vai viajar. Não sabe. A irmã crente. Ela falou, pastora, será que casar é tão ruim assim? Que a minha mãe está falando de tudo para eu não casar, que é para eu deixar esse trem para lá. A menina já tinha 24 anos. O menino, formado também, um casal abençoado, os meninos crentes, e a irmã lá fazendo a cabeça dela, por causa talvez dos rancores, ressentimentos dela, está entendendo? O que ela está projetando sobre a filha? A mãe crente dizendo para a filha que casar. O que ela está dizendo? O plano de Deus não vale a pena. O plano de Deus não funciona. Esse não é o ciclo natural da vida, o processo natural que Deus instituiu. Aí eu falei, deixa eu falar com a sua mãe. Chamei a irmã e falei, irmã, você está doida? Qual o seu problema? Você está tomando água do vaso, não está? Você está sérios problemas. Você não está criando sua filha para casar, não, irmã? É para quem, então? É para a luz vermelha? É para virar tame? É para ficar pecando? Tem pais que patrocinam o pecado, mas não patrocinam o casamento. Eu atendi a filha de um pastor que fez um aborto escondido. Um aborto clandestino. Porque ela engravidou durante o período da faculdade de um namoradinho, mas ela tinha a seguinte ordem do pai, assim, eu pago a sua faculdade enquanto você não casar. E tem pais crentes que têm orgulho de falar isso. Eu te ajudo enquanto você é solteiro. Aí tem pregadores e palestrantes aí de família que diz que as pessoas têm que ter independência financeira, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, isso tudo é mito, isso não tem nada a ver com a Bíblia. E que os pais não podem ajudar. Como não? Qual geração não foi ajudada? Antigamente, sabe o que acontecia? Toda geração nova começou com a ajuda dos pais. Na sociedade rural, geralmente o pai dava uma cabritinha, um boizinho, um pedacinho de terra, um eitozinho de terra lá, um litrinho de terra e falava, aqui, ó, para você, meu filho, começa a sua vida. Todas as gerações começaram sendo ajudadas pela outra, ninguém consegue começar sozinho, não.
É nessa sociedade materialista, individualista, egoísta, que os pais começaram a ter orgulho de dizer, não, essa independência não precisa de mim. Ah, não, então a gente não pode ajudar, não. Quem disse que não? Aí o que a gente quer? Aí a menina pensa assim, nossa, eu quero casar. Mas o que ela quer casar? E eles? Eles não estão casando porque eles acham que eles têm que começar do ponto em que os pais estão agora. Meu irmão, minha irmã, que insanidade é essa? Em que a gente espere que nossos filhos se casem e comecem do ponto em que a gente está e levou talvez 15, 20 anos. Eu tenho uma coisa para te perguntar. Quem aqui casou sem dinheiro? Levanta a mão. E fica a mão levantada. Quebrado. Quebrado. Pode baixar. Quem melhorou depois que casou e prosperou? Levanta a mão. Todo mundo aqui. Mas olha como nós mentimos. Por que a nossa geração que está dizendo para essa geração que eles têm que ter tudo antes? Quem aqui era mais feio antes de casar? Levanta a mão. Ô, gente, a gente até fica mais bonito. Você também era, né, pastor? Tenho certeza. Tadinho, eu estou judiando do pastor. Isso é bullying, né? Eu tenho certeza que olha, a unção do casamento até bonitou as pessoas. Gente, eu estava... Não é que eu tô aquelas coisas, não. Já estou com 42 anos também, né? Mas quando meu marido conheceu, eu estava feia. 10 quilos mais magra que hoje. Então, não preciso falar mais nada. Cabelão aqui. Não sabia me arrumar. Toda travada na feminilidade, que essa feminilidade minha é uma construção até Jesus voltar. Mas, gente, minha vida só melhorou. Hein? Olha só como a gente trai a própria realidade, não é só a Bíblia, não. Nós não temos uma mentalidade bíblica, mas nós também falamos contra a realidade. E tem pais que patrocinam o pecado e têm até orgulho de ter esses filhos. Sendo que a Bíblia diz que o filho é flecha. Flecha é para ser lançado. Os filhos não são para ficar dentro de casa. Lá em casa, meu filho está com 16 anos, e agora eu, lá em casa, tem regra para dormir, esses negócios que eles acordam cedo, sabe? Se deixar, vai ficar no celular, né? Toda a vida teve regra. Primeiro que até 13 anos não tinha um celular. Aí que ganharam o celular. Minha filha só pôde ter Instagram depois dos 14, não me arrependo. Tanto é que lê lá, ontem ela mandou uma mensagem para mim assim, mãe, em 24 horas eu li 2 livros. Gosta de ler, mas se tivesse enfiado um celular na mão dela antes dos 12, eu duvido se ela teria essa capacidade de concentração. Mas lá em casa tem horário de dormir. E o meu filho começa agora, você está querendo cantar de galinho, né? Eu acho legal, tem que ter mesmo, né? A gente não está criando ele também para ser um bananão, mosca morta. Eu acho interessante alguns questionamentos, e a gente somos abertos a isso. Aí ele, mãe, olha só, eu tenho 16 anos, mãe. Não tem nada a ver, nenhum dos pais dos meus colegas manda eles dormir, você tem esse negócio de ficar mandando dormir, mãe. Não tem nada a ver, não. Eu sei a hora que eu tenho que acordar, uai, mãe, eu que me vire. Eu falei assim, não, eu sei que você sabe a hora que você tem que acordar, eles acordam sozinhos, não precisa acordar ninguém. Mas aqui em casa tem hora de deitar também. Aqui, mas mãe, não, tem sim, porque aqui é a minha casa, não é a sua. O dia que você tiver a sua casa, você vai... Ai, que maravilha. Até que enfim chegou minha vez. É? Quer ver o que eu gosto? Está lá não sei aonde, eu estou pertinho de um trem, achando, fulano. É, vem aqui. Pega ali para mim. Ô mãe, é sério que você me chamou de não sei aonde para vir aqui? É isso mesmo. Precisa aprender a servir. Aprender a obediência. Meus pais faziam isso também. Quando chegar a sua vez, você repete o processo. Chama seus meninos para pegar uma água para vocês. Enfim, é outro assunto. Mas, gente, está dando para entender, para acompanhar aqui? Está muito chato? Muito pesado? Então, assim, nós cometemos, às vezes, muitos erros por ignorância. Né? Mas o Senhor quer nos chamar para o entendimento. Às vezes, não falta zelo, mas está faltando entendimento. Às vezes nós temos ali uma visão religiosa, mas não temos uma visão bíblica. Nós não temos uma cultura bíblica dentro das nossas casas.
O que tem acontecido? Pais crentes deixam seus filhos namorar com 13, 14 anos. O que eu vejo de casalzinho dentro da igreja? 13, 14 anos. Gente, adolescente não namora. Por quê? Pelo mesmo motivo que não pode tirar. Seu filho não pode dirigir um carro. E essa questão da carteira de motorista foi decidida por questões científicas, tá? Neurológicas. O córtex pré-frontal ainda não está desenvolvido, que é o cérebro executivo, ele está mais no cérebro instintivo. Então, até para colocar uma pessoa na direção de um carro, tem que ter um nível de maturação. Mas pais acham que é bonito o filho namorar. Gente, adolescente não namora. Você sabe qual é o maior problema de trabalhar com adolescente? É pai de adolescente, que são os primeiros que acham que está ótimo. A gente ensina o princípio bíblico aqui, chega em casa, os pais ensinam tudo o contrário. Ao ponto que eu já ouvi um pastor falar assim, meu filho, o filho do pastor saía coisando todas as meninas da igreja, aí o povo foi questionar, aí o pastor respondeu assim, ele respondeu na minha frente, olha, segura suas cabritas, porque o meu bode está solto. Nós somos bíblicos? Porque dizemos que o que está lá, o casalzinho homossexual, é errado? Quando nós santificamos, nós temos orgulho dos pecados heterossexuais? Tem orgulho do filho ser safado? Tem orgulho do filho ser um defraudador? Tem orgulho da filha de 13, 14 anos estar namorando e acha isso o máximo? Aqui não tem essas coisas não, né, gente? Se tiver também não estou nem aí, né, aguenta. Né, me suportem, amém? Suporte que a gente tem que pensar essas coisas. Mas os mesmos pais que acham legal, normal, um adolescente namorar, se ele tiver 20 anos, 21 anos, vamos supor, e falar assim, pai, eu vou casar? Quantas vezes eu tenho visto isso? Esse mesmo pai diz, você é muito novo. Para casar é novo, olha. Para namorar, agarrar, sarrar, não é não. Mas para fazer aquilo que a Bíblia determina como projeto de Deus, e a Bíblia não fala de casamento velho. A Bíblia só fala filho da mocidade, esposo da mocidade. Então, assim, eu sei que eu vou arrumar briga. E eu não estou dizendo que é pecado quem não casou cedo, não, amém? Porque Deus sabe o processo que foi, talvez nem foi por escolha, ou foi por escolha. Não estou dizendo que é pecado, não. Mas se a gente for ser bíblico, a Bíblia não fala de casamento retardado. E existe um estudo do sociólogo chamado Mark Regnerus, que ele fala sobre o futuro do casamento. Os efeitos do adiamento do casamento na sociedade e na cultura. Gente, tudo cobra um preço. Tudo vai vir em consequência. Tudo vai vir colheita. Deus fez as coisas para funcionar. E sabe por que eu não concordo também? Que a gente achar que falar para os filhos que é normal, lá, casar só lá pelos 30 anos, porque hoje culturalmente é normal e até incentivado, tá? Essa mudança já aconteceu. A média de idade de casamentos para as mulheres passou para 27, para os homens 29. Mas isso é uma tragédia. Por que é uma tragédia? Primeiro que inverteu-se o valor. Hoje querem construir a vida para depois casar. E o princípio bíblico é casar para construir a vida. Outra coisa, mulheres têm... Quem perde com isso são as mulheres, mais uma vez na história. Em todos os períodos da história, em todas as culturas, gente, as mulheres são sabotadas. Com essa cultura, quem é mais sabotado é a mulher. Sabe por quê? Porque o homem de 30 anos não perde capital social. O homem de 30 anos ainda é o gostosão, bonitão, não vai faltar pretendente. Agora, a mulher de 30 anos é estigmatizada como a solteirona, a encalhada. O cara de 30 anos, que a cultura valida ele está com capital social, sexual ainda, e etc. Mas a mulher já é... Esse cara não vai procurar uma da faixa etária dele. Quando esse cara de 30 anos, 29 anos, vai caçar alguém, adivinha de qual idade que ele procura? Você acha? Estão entendendo? O problema que a gente arruma, no lado mais fraco dessa corda estão nossas filhas e estarão nossas netas. E outra coisa, mulher tem relógio biológico.
O homem de 30 anos não deixa de ter prejuízo, porque às vezes tem já disfunção erétil, ejaculação precoce por conta de masturbação, pornografia, sabe, por ter vivido essa vida inteira aí, sem a sua sexualidade estar canalizada, né, no propósito, no objetivo, no leito conjugal, numa sexualidade saudável, relacional, tem lá os seus... Eu estou muito, assim, desacreditada de que chega nessa fase, irmão, sem problemas sexuais. Para que onde que foi essa libido? Onde que foi? Ah, irmã, é impossível ser santo? Não estou dizendo que é impossível, não. Amém? Eu creio sim que tem pessoas que estão com sua vida direitinho diante de Deus, não está vício, mas eu já creio assim que é meio que exceção, tá? No mundo que a gente está vivendo, infelizmente, é mais exceção do que a regra. Mas que existe? Existe. Amém? Não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Mas, exceção. Agora, a mulher, ela tem um prejuízo também biológico. A mulher tem relógio biológico. O reloginho biológico, o que eu vejo de menina aí, ó, tem faculdade, tem tudo, cresceu na igreja, não tinha um homem casável na igreja. Ela fala, meu Deus, Senhor, o que eu fiz de errado? Tudo eu fiz para te servir, estou esperando no Senhor. Nunca, com a menina com 36 anos, descobriu um mioma. Com 36 anos, descobriu, não casou ainda, virgem, nunca desviou. Uma excelente profissional, bem-sucedida, filha de pastor, cooperadora na igreja sem igual. Teve que retirar o útero. Tá, esse é o caso dela, mas existem outras histórias acontecendo que talvez não sejam tão assim, né? Graves, mas outras situações acontecendo. Nós não vamos conseguir mudar esses quadros assim, não virar de páginas, não estalar de dedos. Mas se a nossa geração começar, nossos filhos vão dar continuidade. E eu acredito que Deus vai usar a geração que está crescendo na nossa casa e os filhos dos nossos filhos para restaurar esses fundamentos. Quem aqui quer que a filha casa na igreja, as netas encontrem um homem de Deus? Onde estão esses homens? Chega aqui no culto do domingo à noite, olha para a mocidade, cadê, irmão? Então, para de viver de fantasia se nós não trabalharmos para discipular homens. E como que eu faço isso? Seja um homem bíblico. 60% dos nascidos de 2000 para cá não tem a figura do pai dentro de casa. Está faltando referência, está faltando modelo de masculinidade. O que os adolescentes mais precisam é conviver com outra geração. Os novos casais precisam conviver com a geração dos mais maduros. Eles precisam de referências, de modelos bíblicos. Isso não tem lá no mundo. Imagina os casais aqui da igreja, todo mundo dizendo as boas novas. Oh, meu filho é bênção. Ensinando, olha como que é ser um marido bíblico. Irmão, entra na igreja. Você não entra com a sua esposa parecendo um cacique, não. Que eu tenho um nervoso. Eu acho ridículo o casal que anda de fila. Um vai na frente, outro vai atrás. Parece índio, né? Você entra, você dá a mão para essa mulher. Ah, mas para que isso? Ah, às vezes um casal, ver um casal de mão dada, irmão, vale mais que 10 palestras de casais. Quem já viu no mercado, você olha uma cena assim, vê um casalzinho, tiver com a mão dada, um casal que se toca. E tem casal que nem se toca. Pode estar perto um do outro, assim, parece 2 pedaços de pau um perto do outro. E as outras gerações estão vendo isso. Tem filho que crescendo dentro de casa, seus filhos não vê vocês beijar. Mas pode, irmã, não só pode, como deve. Porque seus filhos estão vendo o mundo hipersexualizado, o beijo, senta-senta, né? Está tudo por todo lado. Aí dentro de casa, olha para a mãe, a boca da mãe tem até teia de aranha, assim, ó. Creio. Meu pai e minha mãe nunca viram um beijo de língua. Um pai nunca abraçou, nunca deu uma rocha na esposa. Ai, minha irmã, isso não vai vulgarizar. Não vulgariza, irmão. Não estou falando obscenidade, não é fazer obscenidade, mas sabe, é coisa de casal, de afeto, de carinho, é uma linguagem.
Porque aí já imagina dentro da nossa casa, você tem um casamento, você tem um tipo de relacionamento, de se tocar, de se falar, sabe, irmão? Porque precisa falar com o marido também, obrigada, amor. Não é porque casou que você tem que ser sem educação, não. O marido lavou a louça, fala, homem, ai, homem, você é o dente do tubarão na minha vida, viu? E um maravilhoso, homem da promessa, né? Ah, elogiar. A outra acha, não, tu fez mais que obrigação. Custa também elogiar. E os nossos filhos perceberem essas trocas. De maneira que eles olhem para o nosso casamento e possam dizer que eu acredito que não existe uma pregação mais poderosa que essa. Um evangelismo mais poderoso que esse. Um discipulado mais poderoso que esse, em que nós vivamos, tenhamos um casamento, que os nossos filhos olhem dentro da nossa casa, nossa vivência, e não é ver perfeição, não. Você não é perfeito, eu também não sou, não. Amém? Às vezes lá em casa também o pau quebra, tá? Na TPM, lá em casa, às vezes os hormônios misturam com demônio também. Acontece em todas as famílias. Bom. Ótimo, ótimo, glória a Deus, né? E ore, tá? Ore. Porque está difícil achar homem, daqui a mais uma geração, as mulheres vão chorar para ver uma ereção por causa da pornografia. A pornografia é o assassinato da feminilidade e o suicídio da masculinidade. Isto é a pornografia. Os homens já não têm mais interesse, desejo por uma mulher normal devido a esses estímulos dessa indústria diabólica de violência, objetificação, degradação. Então nós temos que orar. É bom que ela pense, que isso mesmo, aleluia. Mas se nós não fizermos algo, e sobre o que é esse seminário, sobre o que é essa igreja trabalhar pelas famílias, pelos casais, porque a questão não é de qual família viemos, mas qual virá de nós. Nós temos um legado a passar. Se Jesus não voltar daqui 50 anos, se Jesus não voltar daqui 100 anos, não vai faltar instrumentos para o reino de Deus. A maior pregação, venha a ideologia que vier, venha o governo que vier, ainda haverão casais e famílias bíblicas nessa terra, sendo uma encarnação do Evangelho, uma ilustração do Evangelho para esse mundo, a pregação viva do Evangelho para esse mundo. Casais bíblicos que recebam filhos como dádivas de Deus, que vivam um plano de Deus, que exaltem e glorifiquem o nome do Senhor. Então que nossos filhos olhem para nós e falem assim, nossa, eu queria um casamento que nem dos meus pais. Estou dizendo que é fácil, não é? A nossa carne não ajuda, porque na nossa carne não existe bem algum. Nós temos nossos problemas, nossas complexidades, não temos? Temos nossas falhas, temos nossas dificuldades, temos nossas vulnerabilidades, mas nós também temos o Espírito Santo e a graça do Senhor que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Lá em casa tem erro? Tem. Lá em casa tem dificuldade? Tem. Já nem olhei as horas, já até acabou faz tempo. Oh, está acabando. Aleluia. Quem vai ficar mais feliz, eu ou vocês? Quando acabar. A gente disputa no palitinho. Aí, lá em casa, irmãos, o que a gente tem falado? Então, eu prego sobre família, porque Deus me disse assim, você vai trabalhar pela igreja dos seus netos. Eu estou falando com os irmãos aqui. Mas dentro da sua casa, possivelmente está crescendo os missionários, os professores, os teólogos, os pastores da igreja dos meus netos. E para alcançar essa geração, nós temos que educar os adultos, né? E eu vou dizer, como que é lá em casa? Como a gente está ministrando? Eu sei que tem um alvo na minha família. Tem um alvo no meu casamento. Nossa cabeça está a prêmio no inferno. Não é que, coisa de mania de perseguição, não. Olha as áreas que eu trabalho. Eu tenho uma adolescente de 16 anos e quando eu ensino sobre pornografia, masturbação, pecados sexuais, tudo que o diabo quer, irmão, é ir lá e se ir andar com a vida do meu filho. Tudo que o diabo quer é se ir andar com o meu casamento, envergonhar meu casamento. Você acha que eu não sei? A minha família tem um alvo assim, ó. Eu ando com um alvo nas costas. Por conta do quê? Do que nós temos, da linha de frente que nós estamos trabalhando. E por isso eu peço oração pela minha família. Mas sabe o que a gente tem? Uma cultura lá em casa, sempre tivemos lá em casa uma cultura de oração.
Nunca nossos filhos são despedidos para a escola sem orarmos juntos em família, desde pequenininho. É uma oração, pode ser 3 minutos, 5. Às vezes pode ser 2, se estiver meio atrasado, enrolado. A gente dá as mãos e ora. Desde eles pequenininhos, nós estabelecemos a cultura da mesa. Podia ser um macarrãozinho, geralmente é porque eu não sei cozinhar. Mas cozinho. Vai lá, então, a gente senta na mesa, irmão. Comida simples. Louça simples. Agora só tem uma mesa lá que nem é mesa de cozinha. Estou numa casa praticamente vazia. Mas nós temos a cultura de sentar na mesa. De não comer na frente de televisão, não comer no celular. Salvo alguns dias, que tem dias que a gente está mais relaxado, sabe? Ou eu estou em outra rotina, meu esposo não está. Aí os meninos ficam mais à vontade. Mas, via de regra, assim. Outra coisa que a gente estabeleceu lá em casa como cultura, e pedimos a Deus que nos ajude. Nossos filhos, quando mais novos, agora faz um tempo já que a gente não faz essa campanha, e a minha filha me cobrou semana passada, mãe, nós estamos precisando fazer campanha. Que eu sempre fiz com eles, eu e meu esposo, mas ele está trabalhando, às vezes era mais fácil eu fazer, nós fazíamos campanhas de ler a Bíblia de joelho. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou que eu ia traumatizar meus filhos. Mas eu lia de joelho, eu ensinei para eles a ler de joelho também. Não é para gostar, não. Você está querendo que criança goste? Você está com a carne e vai gostar das coisas de Deus? Menino, eu não estava preocupada. Eu pensava, vai traumatizar, depois o menino não vai gostar. Graças a Deus eles gostam. Minha filha ama estudar a palavra. Ama ler as cartas de Paulo. Sabe, mas isso já era um pequenininho. Pensa, eles tinham lá uns 7, 8 anos, de joelho, vamos ler a Bíblia. Líamos o livro de Atos, cada dia escolhia. Era uma campanha. Aí terminava um livro, passava mais um tempo, depois íamos ler outro livro junto, cada dia um pedacinho, sabe? Cada um lia um capítulo, eu lia um capítulo, de joelho. Tanto é que até hoje eles são assim, a gente vai fazer uma campanha, se vamos ler a Bíblia, geralmente a gente faz as nossas leituras de joelho. Outra coisa, judiou? Que seja. Quanta coisa seus pais fizeram que você só foi agradecer depois que cresceu? Você acha que eles têm que agradecer agora? Você acha que eles têm que gostar agora? Seu papel não é fazer seus filhos gostar da Bíblia mais que o celular, não. Claro que ele vai gostar mais do celular, porque a carne gosta. Seu papel não é ensinar o seu filho a amar o prazer. Deus não é... Deus não está competindo com o celular. É claro que vai achar ruim, claro que vai reclamar. Claro que a carne vai reclamar. A minha e a sua não reclama até hoje. Não estou preocupada, não existe essa competição, não. Eu sei que a carne não vai gostar, e sei que muita coisa eles não vão agradecer agora, mas depois, quando estiver lá na frente, maduros, e tiver filhos, eles vão... Quanta coisa eu agradeço meu pai e minha mãe hoje, que na época eu reclamava. Vocês estão entendendo o mistério? Você não quer contrariar o reizinho, não. Você quer facilitar. A pior coisa que você pode fazer para os seus filhos é deixar eles adorarem o Deus da facilidade, que é um dos ídolos dessa geração. Primeiro grande ídolo da geração dos nossos filhos é o sentimento. Não é mais a razão. Não é mais a ciência. Segundo grande ídolo, a facilidade. E a Bíblia diz, bom é para o jovem suportar o jugo na mocidade. Eles precisam de desafio, eles precisam de dificuldade. Não é para aliviar a barra, não. Não é para ser fácil, é a hora de aguentar, é a hora do desafio, é a hora de testar os limites, é a hora de, sabe, desenvolver as fibras morais. É a hora desse menino carregar uns 2 sacos de cimento. O menino fala, pastora, eu posso namorar? Eu falei assim, você aguenta 2 sacos de cimento na cacunda? Que é o teste que eu faço com os meus alunos. Mas que isso, pastor? Nunca ouvi falar disso. Pois é, mas eu sou dessas. Não aguenta nem carregar um saco de cimento, menino? Não sabe, paga uma coxinha? Está entendendo? Do desenvolvimento. Outra cultura que temos lá em casa, de confessar pecados. Eu erro, meu esposo também erra, claro. Meus filhos não veem só coisinha bonita, não. Graças a Deus são exceções. Né? Não é habitual, mas eventualmente acontece. Algum atrito, algum conflito, se eu peco em palavras, se nós dois nos desentendemos, sabe o que a gente faz? Senta, não é na hora não, às vezes espera baixar a poeira, senta, e aqui o que a gente faz? Meus filhos, vamos conversar aqui, aconteceu assim, assado, ou isso aqui, e sabe qual é o nome disso? Pecado. Isso é pecado,
meu esposo confessa, eu pequei, eu pequei, esse foi o meu pecado, e pronto, vamos conversar. E a gente abre para eles também. A gente senta na mesa, conversamos sobre masturbação. Meus filhos, como está a sua vida? Você está sendo tentado a ver pornografia, irmão? Porque a questão não é se o seu filho vai ver pornografia, a questão é o que ele vai fazer quando vê. Porque hoje as crianças estão mostrando para outras crianças. A pergunta não é se ele vai ver, a pergunta é o que ele vai fazer quando ele vê. Você já conversou? Você já precaveu? Então lá a gente senta na mesa para conversar, para confrontar, para confessar. Na sua casa tem uma cultura de confissão? Porque o que nossos filhos querem de nós não é perfeição. Essa geração não está exigindo perfeição, e Deus também nem deu, mas é coerência. Eu sou incapaz, meu esposo também, ninguém é perfeito, mas que nossos filhos possam ver coerência. Você não é crente? E quando a gente confessa, o que a gente está dizendo para ele? Nós também somos pecadores, nós também somos resultados da graça de Deus. E quando eles errarem, eles saberão que podem se abrir, que não precisa ficar em pecado oculto, que eles podem contar com a graça de Deus, que é a mesma graça que nos salva, que nos sustenta, que é a mesma graça que nos perdoa. Essa graça é suficiente, é poderosa sobre a vida deles. E é também uma forma de ensinar. Então, meus irmãos, receba essa palavra, né, como uma provocação a refletir sobre essas questões, a refletir sobre esse desafio. Essa palavra não vai te munir de tudo que você precisa, te instruir, te dar ferramentas, tudo que você precisa para trabalhar nesses desafios, mas é um começo. Se você entender que esse desafio é real, você pode buscar. Hoje nós temos aí tantos bons ensinadores, né? Vocês têm aqui um pastor ensinador, mestre da palavra, tem os líderes. Então fala, olha gente, vamos buscar resposta, vamos buscar recursos bíblicos, vamos buscar recursos para nós enfrentarmos os nossos desafios. Nossos filhos estão crescendo num mundo que nós não conhecemos, uma cultura que não totalmente estranha a nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer é, essa nova geração é o nosso campo missionário. Nós todos aqui somos missionários transculturais. Hoje, cada pai, cada mãe tem o desafio. A gente falava missão transcultural, ir para outro país, ir para outra cultura. Hoje, a educação dos nossos filhos, a educação bíblica deles, moral, espiritual, é uma missão transcultural. Você vai ter que ouvir de temas que você nunca ouviu, se cercar de assuntos que são os assuntos que estão incutindo na mente deles. Vai ter que aprender sobre sexualidade, educação sexual para os seus filhos. Já indiquei aqui a doutora Leiliane Rocha, psicóloga, que é especialista em educação sexual infantil. Eu vou te dizer, a média de iniciação na pornografia é 8 anos, já caindo para 6. Se o diabo chegar primeiro, o prejuízo já é muito grande. Ela ensina qual a forma didática, ela ensina assim, qual a linguagem usar para cada faixa etária, como prevenir do abuso sexual. Você tem problemas nas questões sexuais, tem a Eliane Melo Destrave, evangélica, sexóloga, psicóloga, terapeuta pélvica, uma mulher assim, não é aquela que fica dando dica não, entendeu? Colocando apelido nos órgãos. Ah, o tudão. Ai, a poderosa. Eu tenho um nervoso disso. Mas ela assim, com embasamento, com seriedade, hoje nós temos recursos. Então não fique na preguiça mental. Não fique na negligência espiritual, porque o negligente na sua obra é irmão do destruidor. Só de não estar fazendo, você está ajudando o diabo. Só de não estar cumprindo o seu papel, só de não estar fazendo a sua parte. Mas talvez você não faça porque ninguém te ensinou. Mas eu tenho uma boa... O que nos favorece hoje é o seguinte, nós temos como aprender, nós temos recursos que nossos pais não tinham. Mas nós podemos acessar hoje. Amém? Nós podemos aprender, nós podemos melhorar. E o Senhor vai nos ajudar. Que Deus abençoe cada família. Que Deus abençoe cada casal. E que o Senhor levante dentro da nossa casa essa geração
de restauração de fundamentos. Amém? Que os nossos filhos tenham os casamentos bíblicos, até mais do que os nossos. Que os nossos filhos vivam os propósitos do Senhor. E que nós não fujamos dessa missão. Em nome de Jesus. Amém.